Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. Bem, que bom estar aqui mais uma vez, nesse dia especial, pois estamos em volta da mesa, enquanto celebramos a morte de Cristo na cruz e anunciamos que Ele está para voltar, para buscar a sua igreja. E que bom é tomarmos parte nesse momento tão especial, como pudemos fazer até aqui. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o médico amado, lá no capítulo 18. Hoje eu tenho o privilégio de me fazer acompanhar pelos meus dois filhos. A esposa não pôde vir hoje, ficou em casa, mas é muito bom a gente poder adorar junto, como família, elevar os nossos corações diante do Senhor. E em Mateus capítulo 18 nós temos o relato de uma história que cai muito bem para esse dia, muito bem para esse momento em que vamos refletir aqui na palavra do Senhor. Lucas 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14, Jesus contou uma das 42 histórias narradas nos 3 primeiros evangelhos. Chamamos de parábolas ou histórias do cotidiano, histórias baseadas em fatos conhecidos, reais, do cotidiano das pessoas, que Jesus pega e aplica um valor espiritual por detrás daquilo que era uma história corriqueira, conhecida, totalmente frequente entre as pessoas que estavam ali na sua época. Das 42 parábolas, ele contou 14 delas, as primeiras 14, para dizer que o reino dele estava entre nós, que ele é o reino e o reino estava estabelecido. Logo depois ele conta outras 14 parábolas, para dizer e nos ensinar como fazer parte desse reino, como ser aceitos no reino, como membros efetivos da eternidade com ele. E dessas 14 que ele fala sobre esse assunto, a última é essa que aqui Lucas narra para a gente, a partir do versículo 9, que diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. Esse alguns aqui, versículo 10, ele diz quem são. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, ou cobrador de impostos, ou amigo de pecadores, como eles eram conhecidos naquela época. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus, em meio às suas muitas características, uma destaca e muito: ele era um professor por excelência. Jesus era um pedagogo de marca maior, manuseava as informações, sabia ensinar de um jeito que os corações eram tocados e os ouvintes eram levados a refletir e a tomar decisões baseados naquilo que eles ouviram. E Jesus conta uma história diante de um público seleto, de um público religioso, para dizer para eles: gente, cuidado, é possível estarmos no caminho errado sem sequer termos noção disso. É possível estarmos errados achando estar certos, ou é possível cometer os piores erros baseando-se nas melhores das intenções. E Jesus, ele quer abrir os olhos daquele povo, daquele grupo que estava ali diante dele ouvindo, e ele quer mostrar nessa parábola, aplicando para a gente, em nossa realidade, no nosso dia de hoje, que a maneira pela qual nós oramos, ou a atitude nossa de oração, completando o que vimos no último mês em que estivemos juntos aqui, quando pensamos que oração, quem pede recebe, e hoje
a maneira pela qual nós oramos, o jeito que o fazemos, o como nós oramos, define o nosso cristianismo, define a nossa relação com Deus e define exatamente como nós estamos diante dele. E Jesus, ele vai mostrar de maneira simples duas situações, duas pessoas, duas classes de pessoas, para dizer, ou estamos em uma, ou estamos em outra, ou somos um personagem dessa história, ou nós somos o outro. Não existe coluna do meio. Um dos dois está no caminho errado, achando estar no caminho certo. O outro está no caminho certo. Agora, qual é qual dentro dessa história? Bom, quem está no caminho errado é fácil percebermos aqui na história. Quem está no caminho errado, ele não ora por pessoas, ele ora por si só. Ele tem uma oração egoísta, uma oração egocêntrica, uma oração ensimesmada, uma oração que ele só se preocupa com o seu bem-estar e com aqueles que estão em sua volta, que lhe causam esse bem-estar. Podemos aqui dizer, seus familiares. Quem está no caminho errado, não pede, determina a Deus. Quem está no caminho errado, não clama, não implora, simplesmente faz afirmações. E quem está no caminho errado, não agradece, muito pelo contrário, se exalta e tem até a ousadia de, ao invés de clamar, agradecer ou elogiar a Deus por Deus ter feito uma bela de uma escolha ao nos separar para o seu reino. Chega a ter essa petulância, e Jesus mostra isso nessa história tão simples, mas ao mesmo tempo tão impactante. O que ele quer mostrar é que é possível estarmos no caminho errado, e a pergunta a fazermos aos nossos corações: você está no caminho certo? Ou você mesmo, olhando para o teu interior, e se pergunta: Deus, eu estou no caminho certo? A minha vida de oração demonstra isso? Eu tenho tido uma vida de oração digna diante do Senhor? C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia e tantas outras obras literárias cristãs maravilhosas, ele escreveu um livro muito simples, tanto que o nome já diz, Cristianismo Puro e Simples. E nessa obra, ele diz algo muito interessante na página 39. Ele diz assim: se você tomou o caminho errado, você não vai chegar mais perto do objetivo se continuar em frente. Não vai. E ele prossegue: para quem está na estrada errada, progredir é, na verdade, dar meia volta. Progredir é voltar e retomar a direção correta. Nesse caso, ele diz, a pessoa que der meia volta mais cedo será a que mais avança, será a que prossegue mais adiante. A ideia é nos provocar a reflexão de como anda a nossa espiritualidade, a nossa piedade, a nossa vida de oração diante de Deus. E o que nós vamos aprender com essa história e com esse texto tão curto é que vida com Deus é vida prática, vida com Deus exige atitudes e normalmente atitudes voltadas para o próximo, para aqueles que estão próximos de nós. A pandemia tem revelado um cristianismo verdadeiro e ao mesmo tempo um cristianismo falso. Essas épocas difíceis estão mostrando o quanto a igreja de Cristo se importa com o próximo, o quanto a igreja de Jesus tem orado pelo próximo, visitado e socorrido o próximo nas suas necessidades. Mas é interessante que Jesus ensina isso, mas os fariseus, eles não entendiam. Eles achavam que era possível conquistar o reino de Deus mediante obras, boas obras, ritualismo, religiosidade, praticando certas obras da lei. Era possível fazer isso. Sabemos que boa obra é bom, sabemos que boas obras são necessárias na vida de um cristão, mas sabemos também que, por melhor que sejam nossas boas obras, nenhuma delas conduz à salvação.
Não é por nós, é apesar de nós. Não é pelo que fazemos, mas pelo que Deus faz em nossa vida, que a salvação pode ser dada para todos nós. A salvação não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. E você vai dizer: poxa, Pedro, mas isso é chover no molhado, isso é óbvio demais. Mas nós temos que lembrar do óbvio a todo momento. É o que Jesus está lembrando diante de doutores da lei, diante de homens que conheciam as Escrituras de todo jeito e achavam que assim era o certo. Deus é justo. Em meio às suas características, justiça é uma das que mais se destaca. E por ser justo, Deus ele não aplica, ele não exige de alguém salvação por aquilo que alguém faz, porque se fosse assim, ele seria extremamente injusto com as pessoas. E é só você pensar: se salvação fosse por obras, como que uma pessoa com a deficiência física, dependendo da deficiência que ela tivesse, ela poderia praticar boas obras? Talvez ela não poderia por conta da deficiência, então logo ela não teria condições de alcançar a salvação. Talvez uma pessoa que estivesse acamada por conta de uma enfermidade, ela não teria condições de praticar uma boa obra e consequentemente não teria condições de ser salva. E eu vou além: uma pessoa pobre, desempregada, paupérrima, sem nenhuma condição malemar de providenciar uma refeição decente para a sua casa, ela não poderia ser salva, porque sem condições econômicas, ela não praticaria uma boa obra. Mas Deus é justo, e Deus ele não nos salva pelo que nós fazemos, pelo que nós somos, e glórias a Ele por isso, pois se Deus olhasse pelas nossas atitudes, nós iríamos para a perdição com toda certeza, pois somos falhos, pecadores, e nascemos dessa maneira. A salvação é pela graça, é só pela graça, é do começo ao fim pela graça, sempre foi pela graça e é completamente de graça. Sabe quem ensinou isso com muita propriedade? Apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aos Efésios, uma das cartas onde a graça é mais enaltecida, no capítulo 2, do versículo 4 ao 9, ele diz algo bem interessante. Ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele explica mais um pouquinho no final do versículo 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, de maneira que não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito. Nessa história tem um homem que não entendeu isso. Nessa história tem um homem que batia no peito, que se orgulhava do que fazia, que se orgulhava pelo jeito que ele conduzia a sua vida. Ele não havia entendido, ele não conseguiu compreender o que é graça. E a gente pensa: que maravilha se fosse só ele que não entendeu. Nós não entendemos também, e 2000 anos depois ainda pensamos desse jeito. Conhecemos pessoas boas, mas tão boas, e como Deus é bom e a pessoa é muito boa, Deus tem que salvar aquela pessoa, não tem outro jeito. Ela merece a salvação. Deus se vê obrigado a salvar, porque ela é uma pessoa boa, tudo que ela faz é bom. Eu não consigo ver pecado naquela pessoa, as intenções dela são maravilhosas. Até dizemos, ela é melhor do que muito cristão, só falta a ela ser um cristão. Que pessoa fantástica! Vem a Bíblia e diz: não é assim, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona no reino de Deus. Definitivamente não é assim. Essa parábola, ela vai nos ensinar isso, que salvação é só pela graça de Deus, e que nós, ao olharmos para essa história, nós temos que nos encaixar ou em um lado dela, ou em outro. Para isso, acompanhe comigo, dividir em 3 pontos a nossa reflexão nessa parábola, para a gente compreender como é estar no caminho certo, ou como ter certeza de que nós estamos nesse caminho certo. E primeiro, versículo 9, nós temos que reconhecer quem somos. Você quer saber se você está no caminho certo? Então reconheça quem você é. Versículo 9:
contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. O que a história vai dizer? Que nesse mundo só existem dois tipos de pessoas. Dois tipos. Ou nós estamos em um, ou nós estamos no outro. Não há como fazer parte de um terceiro grupo, como eu já disse ali atrás. Mas Deus, quando olha do céu, quando olha para a humanidade, Ele nos enxerga ou com um comportamento, ou com outro. Ele nos enxerga ou como fariseu, ou como publicano. Ele nos enxerga ou no caminho certo, ou no caminho errado. Ele nos vê caminhando para a glória com Cristo, ou caminhando distante completamente da presença de Deus. Ele só nos vê em uma das outras extremidades. E a primeira delas, ele apresenta o fariseu. Quem é ou quem era um fariseu? Palavra que gera muitos preconceitos, inclusive, entre nós. Mas é bom a gente saber que o fariseu era um observador rigoroso da lei. Ele não vivia a lei, ele demonstrava viver a lei. Um fariseu, ele conhecia o Antigo Testamento de cor. Um fariseu, por exemplo, sabia que não podia emprestar dinheiro e cobrar juros do seu irmão. Então, ele repassava para uma terceira pessoa, emprestar o dinheiro, cobrar o juro e dividir com ele. Mas ele mesmo, ele não fazia. Um fariseu sabia que não podia criar ou consumir carne de porco, mas ele pagava para algumas pessoas criarem e venderem, porque os pagãos gostavam de porco. Então não tem problema, o que não serve para mim, serve para o outro. Se der lucro para mim, é Deus que está me abençoando. O fariseu pensava assim. E quando você ouve eu falando isso, talvez algumas coisas venham ao seu coração e você fala: gente, fariseu existe até hoje. Eles não foram extintos, eles continuam no meio de nós. E ele continua mais. O fariseu, ele amava ir ao templo, ele não perdia uma só reunião no templo. Ele ia a todas as reuniões, ele tinha um propósito nisso, porque nos cultos que ele participava no templo, no culto público, ele tinha possibilidade de ser visto, ele ganhava visibilidade. Era o momento dele demonstrar a piedade dele demonstrar a religiosidade dele. Para isso, ele se vestia de maneira totalmente aparente. Era impossível não ver aquele homem. Eles prendiam as leis aqui na testa, uma espécie de uma aba de um chapéu filactério, que aquilo chamava a atenção de longe. Prendiam no braço direito, para todo mundo ver que eles guardavam as leis. Eles queriam ser vistos, faziam questão, amavam receber elogios, aplausos por tudo aquilo que eles faziam. Eles gostavam e exigiam isso. Amavam falar em público, detestavam ficar sentado. Ele queria aparecer, queria que as pessoas olhassem para ele e falassem: gente, que espiritualidade esse homem tem. Amavam os primeiros lugares. Eles nunca ficavam no meio para trás, sempre nos primeiros lugares. Se tivesse ocupado, as pessoas saíam para que eles se sentassem naqueles lugares. O fariseu nunca dizia obrigado, nunca. Eles não agradeciam a ninguém. Na verdade, eles pensavam: as pessoas é que têm que me agradecer por estarem próximas de mim, por serem minhas amigas, por desfrutarem da minha presença. Isso era um fariseu. Aí você pensa: será que ainda existem fariseus no nosso meio? Será que alguém olha para nós e nos vê como fariseus? Perguntas verdadeiras. Por que nos vestimos como nos vestimos? E para que nos vestimos como nos vestimos para os eventos que participamos? Por que falamos o que falamos? Ou por que falamos como falamos determinadas coisas? Qual a intenção do nosso coração? Por que vamos para o culto público, para a igreja? Qual a nossa intenção quando vamos à casa de Deus, à casa de oração? O nosso intuito é adorar a Deus verdadeiramente. Esse fariseu, ele tinha esse comportamento. E mais, um fariseu, ele não ligava para as pessoas de jeito nenhum.
ele não orava pelas pessoas, ele não se importava, não evangelizava, não ajudava, porque evangelismo, como disse Lutero, é um mendigo mostrando para outro mendigo onde encontrar o pão. Mas um fariseu não era mendigo, ele já tinha a verdade, e azar do outro que não tinha esse privilégio na vida. Eles eram assim, eles não se importavam com ninguém, aliás, torciam pelo mal do próximo, porque eles não viam eles como pessoas dignas de serem amadas, de estarem com eles daquele jeito. Eles gostavam de ser bem tratados, mas nós também gostamos de ser bem tratados. O problema não é gostar disso, é exigir isso, é exigir que todo mundo nos trate com tapete vermelho, e quando não tratam, a gente fica bravo, pastor Everaldo, a gente vira a cara, a gente faz biquinho, a gente para de vir ao convívio, a gente começa a falar mal, a gente vira as costas, porque alguém não nos tratou como deve se tratar um fariseu. No reino de Deus, ou nós somos fariseus, ou nós somos publicanos. O fariseu era assim, mas graças a Deus existem os publicanos. E o publicano era o oposto disso. Ele era considerado um traidor, um descumpridor das leis. Ele cobrava imposto dos seus próprios irmãos judeus, e isso deixava eles irritados. Mas o grande mal total de um publicano é que ele era amigo de pecadores. Ele comia com pecadores, andava com pecadores, e isso os fariseus não aceitavam de jeito nenhum. Mas o publicano, ele também ia à igreja, ele ia ao templo para orar. Percebam, os dois vão ao templo, os dois têm intenção de orar. Gente, isso nos mostra algo fenomenal. Não é porque estamos no templo, na igreja, na casa do Senhor, que a nossa espiritualidade está em dia, que a nossa vida de piedade e salvação está exatamente de acordo com a vontade de Deus, e nós temos que questionar isso a todo momento. Ele ia ao templo, como todos devemos ir, como todos devemos amar a casa do Senhor. Hebreus 10, 25 diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Venha, está limitado, venha limitado, uma hora vai aumentar, vai liberar. Venha, esteja na casa do Senhor, desfrute desse momento de louvor, de adoração, como nós cantamos com tanta alegria, vivacidade aqui hoje, como celebramos a ceia do Senhor. Faça isso com toda a alegria do seu coração. Os dois foram ao templo, os dois foram orar. Olha que interessante, o fariseu, ele vai à frente, o fariseu, ele busca ser visto, ele sabe que todo mundo vai olhar para ele, mas o publicano não, ele fica no fundo, porque ele sabe que se ele for à frente, todo mundo vai olhar com desprezo, vai olhar para ele com ar de perseguição, com ar de superioridade. Então o que ele faz? Ele fica no fundo, ele não quer ser visto, ele não quer aparecer, porque ele sabe que é rejeitado. Querido, o fato de sermos cristãos obrigatoriamente nos faz sermos rejeitados em alguns lugares, em alguns momentos. Aliás, se nós não formos rejeitados em alguns lugares, nós temos até que questionar se nós somos cristãos verdadeiramente, porque tem lugar que não dá para um cristão estar, e você sabe muito bem disso. E aqui esse homem, ele sabia que ele era rejeitado, ele sabia que não podia estar à frente, mas ele era, acima de tudo, humilde. A humildade é a grande marca de um cristão, e ele sabia que ele era injusto, sabia que ele era pecador. Essa é a grande característica, e se você perceber, em todas as orações que foram feitas aqui pelo seu pastor, ele citou exatamente isso nas orações, do quanto nós somos pecadores, do quanto nós nascemos em pecado, do quanto nós precisamos dessa graça de Deus. E esse publicano, ele sabia que ele era pecador, o fariseu não. O publicano sabia que dependia da graça de Deus, o fariseu não. Ele sabia que ele cometia erros, deslizes em sua vida. O cristão sabe que não é o melhor pai do mundo, por mais que ele se esforce, ele não é. E quando ele vai dormir, e ele ora, ele lembra dos filhos, lágrimas vêm aos seus olhos, porque ele sabe que ele falhou naquele dia, ele sabe que ele queria ser um pai melhor, ele sabe que ele não é um marido perfeito, ele sabe que ele precisa ser melhor, sabe que não é o cristão perfeito.
que hoje ele ora, ele fala para Deus: Deus, eu quero ter uma semana assim, ó, arrebentando no cristianismo, eu quero ter uma semana maravilhosa. Mas quando vai chegando, quarta, quinta, sexta, ele olha para trás e fala: poxa Deus, eu falei que não devia, eu pensei o que não devia, eu fiz o que não devia, ou deixei de fazer o que eu devia ter feito. O publicano era assim. O publicano, ele sabia que ele era pecador, injusto, mas mesmo assim, ele vai ao templo para adorar a Deus, porque ele sabe que no templo é ponto de encontro do Espírito Santo, ele sabe que no templo é lugar de ouvir a verdade, é lugar de levar o corpo, a voz em adoração a Deus. Ele sabe que no templo ele se apresenta diante de Deus, da santidade de Deus, e ele se reconhece pecador naquele lugar, e por isso ele vai. Segundo, versículo 10 ao versículo 13, como ter certeza que estamos no caminho certo? Primeiro, reconhecendo quem somos. Ou nós somos fariseus de comportamento, ou nós somos publicanos. Mas segundo, devemos raciocinar de maneira correta. Percebam o que acontece na sequência da história, versículo 10 ao 13, que ele vai nos contar aqui no capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em contraponto, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Ambos vão ao templo para orar, ambos vão ao templo para cantar, para ouvir da ministração da palavra de Deus, mas aqui ambos vão para orar. E o texto mostra para a gente que existe um padrão de oração que é verdadeiro, um padrão de oração santa e abençoada por Deus. E nesse padrão de oração que Deus abençoa, necessariamente ela tem que ter adoração a Deus, ela tem que ter pedidos, clamores diante de Deus por nós e por necessidade dos outros, e ela tem que ter ação de graça. Adoração, pedidos e ação de graça, no começo, no meio e no fim. E olha que interessante, o hipócrita, aqui representado pelo fariseu, que aparece nesse texto, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele não adora a Deus em sua oração, ele não pede a Deus pelo bem de outras pessoas, e ele não agradece em hora nenhuma durante o seu tempo de adoração. O que ele diz, versículo 11 mostra: eu não sou como os demais homens, eu não sou igual a eles, eu não sou igual a esses pecadores. Ele vai completar: eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Bela coisa, não roubar, não ser injusto, não adulterar, não é mérito nenhum, é obrigação de caráter de cada ser humano, é intrínseco à alma de cada um, e não precisa ser religioso para não fazer isso. Mas ele se acha grande coisa, porque ele não faz isso. Ele acha: Deus, o Senhor tem que me salvar e me abençoar, porque eu não sou como as demais pessoas. Ele ainda completa: e eu não sou como esse publicano. Possivelmente ele se vira para trás e aponta o dedo sujo dele na direção daquele homem, para todo mundo ver o quanto ele é santo, poderoso, e aquele homem que estava no fundo é desprezado. Esse homem faz uma oração sem graça, e tudo que é sem graça é uma verdadeira desgraça. É o comportamento que esse fariseu ele tem, e a gente deve refletir se esse comportamento não nos atinge de alguma maneira tantos anos depois. Como que os nossos olhares se dirigem às pessoas que estão próximas de nós? Como nós olhamos para aquele que não tem uma opção sexual exatamente aquela que nós gostamos e que nós aprovamos? Como nós olhamos para aqueles que têm uma opção religiosa e se vestem de maneira apropriada para aquela religião, que nós não temos a mesma e não concordamos?
Como nós olhamos para aqueles que batem de porta em porta domingo de manhã ou sábado de manhã, levando literaturas, folhetinhos, como nós olhamos para essas pessoas que não têm a mesma maneira de pensar o Evangelho que nós pensamos? Nós olhamos, nos sentimos melhores ou piores? Qual é o nosso olhar quando passamos de carro próximo a um presídio e vemos mulheres e homens com seus refrigerantes e lanches em filas enormes adentrando para visitar seus parentes? Qual é o nosso sentimento quando olhamos para essas pessoas? É de amor? É de misericórdia? Ou nós olhamos e pensamos, bem feito, está colhendo o que plantou? Qual é o nosso sentimento? O do fariseu é muito claro, mas do publicano também dá para a gente perceber nitidamente como é. O fariseu, ele vê as pessoas em desgraça e ele diz, obrigado, porque eu não sou igual a eles. Um cristão jamais terá esse comportamento de agradecer a Deus porque o outro está numa situação pior do que a nossa. Essa história, ela é verdadeira, e ele era tão bom, mas tão bom, versículo 12, que ele vai dizer que ele era melhor até do que os outros fariseus. Esse fim de semana, no mundo judaico, marca o início da festa do Yom Kippur, o dia, o período do perdão. Eles estão celebrando hoje, exatamente esse momento tão histórico e tão importante na cultura deles. E esse Yom Kippur, esse evento lá em Levítico 16, mostra que todo religioso judeu tem que jejuar uma vez por ano, obrigatoriamente no Yom Kippur, no dia do perdão. Mas o nosso amigo aqui, o que ele vai dizer no versículo 12? Eu jejuo não uma vez por ano, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, de todo o meu dinheiro, eu dou o dízimo. E aqui a atitude dele deixa bem claro que ele faz isso para barganhar com Deus, com o soberano, de alguma forma para jogar na cara de Deus, que Deus depende dele, que Deus precisa dele. Então Deus, cuide bem de mim, pois o Senhor depende do meu dinheiro, da minha fonte de riqueza, da minha condição. Isso é o sentimento desse homem, desse fariseu, e faz isso para todo mundo ouvir. Lembre-se, se é parábola, é história do cotidiano. Isso acontecia de fato no tempo. As pessoas presenciavam essas cenas, e isso mostra para a gente de maneira clara: esse homem está no caminho errado. Esse homem é religioso, sim, mas ele optou por um caminho completamente equivocado. Mas do outro lado está o publicano, versículo 13, mostra exatamente a postura desse homem, e olha como é diferente. Esse sim deve nos representar. O publicano deve sim ser alguém que representa a mim e a você, a nossa família e a você que nos assiste. O publicano, repara o versículo 13, ele fica de longe, de pé, ele nem sequer toma assento em um banco, ele não vem à frente, ele fica de longe, e ele não tem coragem nem de levantar os olhos para o céu, ele não tem coragem de olhar para cima. Tamanha pecaminosidade que ele sente no coração, vergonha de ter caído, vergonha de ser pecador. Esse homem tem esse peso no coração e ele entende a sua situação espiritual. Então o que ele faz? Ele fica de pé, ele fica ao fundo, ele não levanta os olhos, ele simplesmente não está preocupado em aparecer diante das pessoas. Talvez quem estava perto dele até saiu e foi para um banco à frente para deixá-lo isolado ali onde ele estava. E o que ele faz? Ele não se orgulha, ele se lamenta. Dá até a impressão que ele bate no peito ao fazer esse lamento, e o lamento dele é profundo, é íntimo, é lá do fundo da alma. Ele reconhece que é miserável, que é pecador, ele reconhece o quanto ele vive uma vida que desagrada a Deus, ou que deseja tanto se aproximar de Deus. Esse homem, no fundo ele está dizendo: Deus, perdão, Deus, me perdoa. Deus, me perdoa pelo que sou, me perdoa pelo que tenho feito, me perdoa pelo meu comportamento. E ele vira para Deus, e a melhor tradução para esse versículo, talvez a sua Bíblia tenha essa tradução, queira Deus que sim, ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim,
o pecador. Ele não usa o artigo indefinido, ele usa o artigo o. Ele diz: Deus, eu sou o pior dos pecadores. Um cristão sabe, gente, que o pior pecador não é o vizinho, o pior pecador não é a outra pessoa, o pior pecador somos nós. E esse homem, ele fala para Deus: Deus, eu sou o pior pecador. Paulo disse: miserável homem que sou. Paulo entendeu que ele era o pior dos pecadores. Moisés se entendeu o pior dos pecadores. Elias, Jonas, Pedro, tantos e tantos homens nas escrituras, eles se entenderam pecadores. E na ceia, no texto que foi lido aqui hoje, quando ele falou assim: aquele que vai me trair, um olhava para o outro e perguntava: será que sou eu? Quando na verdade o orgulhoso vai dizer: jamais serei eu. Deve ser você, pode ser o próximo, eu não, eu jamais faria algo desse gênero. Esse homem diz: Deus, tem misericórdia de mim. Queridos, a vida com Deus exige de nós uma vida de oração que agrada ao coração do Senhor, uma vida de oração que mostre humildade para reconhecer quem somos, para raciocinarmos de maneira correta e para orarmos, intercedermos pela vida das pessoas que estão em nossa volta. Hoje é um dia especial, é o dia que fazemos aquele autoexame da nossa consciência, aquele autoexame do nosso comportamento, como anda a nossa vida de fé, como anda a nossa comunhão com os nossos irmãos, para só assim a gente tomar parte da ceia do Senhor e dizer: olha Deus, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, e eu quero anunciar que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. O publicano sabia que ele precisava das misericórdias de Deus. Eu preciso delas, você precisa delas, pais precisam dela para poder educar e encaminharem os seus filhos, profissionais precisam dela para desempenhar bem o seu trabalho, professores precisam dela para poder ensinar bem os seus alunos. Nós precisamos da misericórdia de Deus cada momento da nossa vida. E por fim, no versículo 14, como entendermos que estamos no caminho certo? Nós precisamos receber a recompensa devida. Versículo 14 é um dos textos na Bíblia que mostra claramente que há recompensa para todo ser humano, seja servindo a Cristo, seja para aqueles que se mantêm distantes dele. Digo-vos que este desceu justificado para casa, esse, o publicano, e não o outro, o fariseu. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Queridos, a Bíblia está repleta de exemplos de que há recompensa para quem tem uma vida com Deus, e há condenação para aqueles que optaram a viver do seu jeito, com as suas escolhas, com a sua vida. A recompensa são bênçãos aqui e na eternidade. A maldição que vem é aquele reconhecimento justo por aquele que não amou a Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Deixe-me citar alguns para você. Romanos 2,6 diz que Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento, não com pérolas ou joias na coroa, como se ensinou tanto no passado isso. Nossas crianças cresceram com essa mentalidade. Não dessa forma. A recompensa de Deus não vem em forma de bens materiais, não é nada que a traça e que a ferrugem corrói. Aquilo que Deus nos presenteia, nos recompensa, é com eternidade, é com bênção no céu, é com a vida com Cristo para todo sempre, a começar aqui, pois aquele que está em Cristo, o céu já começa aqui. A gente vive a eternidade já aqui, até que Deus nos leve para a glória com Ele. 2 Coríntios 5,10 diz assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Receber ou a eternidade com Cristo, ou o distanciamento eterno dele. Efésios 4,7 vai dizer que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, que Apocalipse 2,23 mostra para a gente de maneira mais clara. Diz assim:
Eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Se formos fariseus, receberemos a recompensa por sermos fariseus. Se formos publicanos, receberemos a recompensa por termos um coração de publicano. A Bíblia diz: um dos dois voltou para casa exaltado, o outro completamente humilhado, porque aquele se exaltou, enquanto o outro se humilhou diante de Deus. E eu amo Apocalipse 22:12, finalzinho da Bíblia, finalzinho de Apocalipse. Ele diz: eis que venho sem demora. Celebramos hoje, anunciamos a volta de Cristo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras da fé, segundo a sua forma de viver em Cristo, segundo a sua maneira de se humilhar diante da presença de Deus e compreender-se pecador. Isso é um coração sincero. Deus olhou para esse publicano e considerou ele justificado. Jesus olhou para esse homem e não levou em consideração toda a vida de pecado que esse homem tem, porque quando esse homem se arrependeu, Deus fez com ele o que faz com cada um de nós. Ele apaga o nosso passado, apaga o nosso pecado, coloca uma pedra, joga no fundo do oceano e diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Aquilo que você fez acabou, você é nova criatura, e a partir de agora você vive em novidade de vida. Esse publicano entendeu isso. Esse publicano teve o privilégio de viver isso na sua vida. Não há, queridos, privilégio maior do que terminarmos um culto como hoje e voltarmos para casa sendo reconhecidos e abençoados por Deus. Não há privilégio maior do que voltar para casa, colocar a cabeça no travesseiro e terminar esse domingo dizendo: Maranata, pode vir, Senhor, eu estou preparado para a sua vida, pode vir me buscar, pois eu tenho a plena certeza da minha salvação, da minha vida com o Senhor. Não há privilégio maior do que recebermos esse presente, mas para isso nós precisamos nos humilhar. Como diz a música: se eu me humilhar perante o seu altar e sacrificar aquilo que me custar, Deus inclinará a nós os seus ouvidos. A palavra de Deus já diz isso de maneira tão clara. Em 2 Crônicas 7:14, se meu povo se humilhar, orar, confessar os seus pecados, Deus diz: eu ouvirei, eu atenderei, eu darei dos céus a resposta que o meu povo precisa. E se humilhar, aqui nesse texto, é pensar no próximo, é pensar nas pessoas, é orar por elas, evangelizá-las, levar essa palavra que traz eternidade até esses corações. Esse é o caminho certo. O fariseu, ele escolheu o caminho errado, ele escolheu o caminho da exaltação, e ele foi humilhado por toda a eternidade. A história do fariseu você conhece, a história do publicano você conhece, e você sabe começo, meio e fim. Mas a Bíblia fala de pessoas reais, de mim e de você. E você nessa história? Quem é você essa noite? Você é o fariseu? Ou você é o publicano? Examine-se, pois, você diante de Deus. Como anda a sua vida de oração? Como anda o seu comportamento para com o próximo, aquele que Deus colocou no seu caminho? Como anda a sua vida diante do que Deus tem colocado para você? O publicano, ele não arruma desculpa. O publicano, ele não se esconde atrás de ritualismos, das suas crenças, das suas tradições, dos seus ídolos e imagens. O publicano, ele simplesmente olha para Deus. Ele não se compara a pessoas, ele simplesmente entende o quanto ele é pecador, e ele é aceito por Deus. E eu termino dizendo: o orgulho, a justiça própria, as boas obras sem perdão, a oração sem se importar com o próximo, nos transforma em fariseus,
Ao mesmo tempo, a humildade e o reconhecimento de que somos pecadores nos aponta o caminho certo. Você está no caminho certo. Que Jesus te abençoe. Que Jesus fale ao seu coração e continue a falar em todos os momentos, para que você entenda-se como um filho precioso, amado, diante do reino dele. Eu convido você a fechar os olhos e a orar a Deus nesse momento, a falar com o Senhor. Feche seus olhos e só você e Deus. Faça essa autoanálise. Nós já fomos à mesa, já celebramos a ceia do Senhor, mas é tempo de consultar o nosso coração diante de Deus. Como tem sido a sua vida de oração? Eu não digo nem a quantidade dela, mas a qualidade da sua vida de oração. Tem se importado com as pessoas, com a eternidade delas? Tem pedido perdão pelos seus pecados, que são constantes? Eu quero desafiar você, encerrando esse tempo de reflexão na palavra de Deus, caminhando para o encerramento desse culto, a você que aqui está e a você que nos ouve em casa ou em qualquer outro lugar, olhe agora para a cruz, quebrante o seu coração diante da cruz de Cristo e responda para o Espírito Santo como anda a sua vida de espiritualidade. Não saia daqui humilhado, mas saia e volte para casa exaltado pelo Deus que te ama, pelo Deus que fala o teu e o meu coração. Deus, obrigado, Pai, de todo o coração, porque a tua palavra, Deus, ela nos pega, Pai, e ela fala tão profundamente, mostrando, Deus, o que nós precisamos ouvir, não, Deus, muitas vezes o que nós queremos. Obrigado, Pai, porque o Senhor, de uma forma didática, pedagógica, nos mostra, Deus, que nós só temos essas duas opções, Pai, enquanto vivemos nessa terra. Ou nós somos humildes, pessoas que se importam com a alma dos outros, ou nós somos pessoas que se entendem pecadores e pedem perdão a todo tempo e agradecem ao Senhor por tamanha graça, Deus, que nos alcançou. Ou nós somos pessoas iludidas pela religiosidade, iludidas pelo orgulho, como o Senhor contou a história daquele fariseu. Deus, tem misericórdia de nós, quando nossos passos caminham mais naquela direção, do que na direção do publicano, de uma vida de humildade e de reconhecimento ao Senhor. Ó Deus, mostra-nos a nossa fragilidade, as nossas deficiências, Pai, e nos ensina, Deus, a cada dia, a depender da Tua graça, a clamar pela Tua misericórdia, e a viver, Deus, sempre de uma forma que agrada ao Teu coração. Sabemos, ó Deus, que existe o caminho errado, e queremos, ó Deus, te seguir pelo caminho certo. Queremos, ó Deus, ser aprovados pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, ter a recompensa na glória, na eternidade com o Senhor, Pai, para todo sempre, quando seremos, ó Deus, guardados de todo o mal da presença do pecado. Obrigado por esse tempo precioso, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pela Tua justiça, obrigado, Deus, por derramar dessa graça que salva, que transforma sobre nossas vidas. E que o Senhor, Deus, busque e alcance cada coração sincero que ouve, Deus, a Tua palavra, cada coração sincero, onde quer que esteja, que ora, Deus, conosco nesse momento. Traga, Deus, a cura, a solução para a dificuldade que essa pessoa tem enfrentado, e seja, Deus, qual for a resposta que ela tem buscado, com humildade, com persistência, que o Senhor, ó Deus, atenda esse clamor. Obrigado, Deus, por nos amar tanto, mesmo sem nós merecermos. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz em nosso lugar. Obrigado, Deus, por nos amar, nos perdoar. Obrigado por ter derramado o Teu sangue, Deus, em nosso lugar. E por isso eu te louvo, te agradeço, no nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado, que a paz de nosso Senhor sempre possa guardar o coração de todos os irmãos, hoje, amanhã e para sempre.